Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Quantos vieram adorar o Senhor nessa noite? Amém? Você está com expectativa no céu nessa noite? Amém? Depois do churrasco de meio-dia, daquela maionese, você tem que estar com expectativa, né, irmãos? Já é o dia do Senhor, não só hoje, né? Mas o domingo é um dia especial. É o primeiro dia da semana. Alguns começam na segunda, né? Mas o primeiro dia da semana é o domingo. Começamos no domingo. E louvado seja Deus que você está aqui nessa noite e veio dar a Deus o primeiro dia da sua semana. Antes que você retorne para o trabalho, oramos a Deus para que o Senhor nessa noite abençoe a sua casa, a sua vida, para que você possa ter uma semana abençoada, debaixo da proteção de Deus, com a bênção de Deus e principalmente com uma palavra no coração, com uma chave no seu coração, a palavra de Deus. E nessa noite eu quero encorajar você a estar sensível à voz de Deus, abrir os seus ouvidos espirituais, principalmente o seu coração, para ser ministrado pelo Senhor. Eu creio que o céu reservou algo especial para nós nessa noite e que nós possamos receber com alegria nessa noite a palavra de Deus no nosso coração. Como diz a canção, né, da Cassiane, escondi a tua palavra no meu coração, né? A tua palavra escondi. Dentro do texto do salmista, ela compôs essa canção em que ela diz: escondi a tua palavra no meu coração. Quando nós escondemos a palavra no coração, nós ficamos como Jesus quando foi tentado. Quando o diabo tentava Jesus, ele citava a palavra. Nos nossos dilemas diários, semanais e mensais, muitas vezes nós somos confrontados em algumas áreas da nossa vida. Pastor, e de que maneira que eu vou vencer isso? Com a palavra. É a palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra que diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, que nos conforta diante de uma enfermidade, trazendo cura. É a palavra de Deus que diz que Ele é um Deus de restauração. É a palavra dele que diz que quando nós estamos cansados, Isaías diz que existe um renovo do céu para a nossa vida. Tudo que eu e você vamos viver durante a semana está aqui, dentro da palavra. Então a palavra, irmãos, ela é suficiente para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Amém? Alguém diz assim: pastor, do que eu preciso? Eu preciso de uma profecia, eu preciso de uma revelação, eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça, que alguém me diga alguma coisa. Não, irmão, você só precisa da palavra. Aleluia! 17 anos atrás, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, que eu considero, né, que dali para frente, de fato eu me converti, eu caminhei por causa de uma palavra. Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 5, a parte A, diz assim: eis que eu, Senhor, faço nova todas as coisas. Eu digo para vocês que hoje eu estou de pé, por causa desse versículo, por causa dessa palavra. Porque todas as vezes que eu me entristecia ou pensava em desistir, eu lembrava desse versículo: eu posso todas as coisas no Senhor, porque o Senhor está fazendo todas as coisas novas. E eu digo para vocês, irmãos, que quando nós temos uma palavra no nosso coração sobre a nossa vida, ela é o suficiente. Às vezes você vai olhar e vai ver algo na sua vida ainda não concreto, e você vai dizer: como eu queria que já tivesse acontecido. E aí você pensa em recuar, em desistir. Mas eu quero lembrar você que existe uma palavra sobre a sua vida. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Outra palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. E Paulo vai reforçar isso quando ele vai escrever assim: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu levo os meus olhos como salmista para o alto. Eu tenho um alvo, eu prossigo olhando para o alvo. Eu quero dizer essa palavra porque o Espírito me move nessa noite, para alguém que está aqui e veio cultuar com muita força, mas veio
com muita tristeza no coração, com muitas angústias, diz o Senhor, aleluia, nessa noite, mas veio adorar o Senhor nessa noite. Mas nessa noite o Senhor diz: apenas continue, porque existe uma palavra. Porque muitas vezes, irmãos, nos encontramos com situações difíceis de ser resolvida, difícil de ser administrada aqui dentro. E às vezes dizemos, existem crises externas, mas as maiores crises que nós cristãos enfrentamos, elas não são externas. Não é um boleto que eu tenho que pagar, não é uma conta que eu preciso pagar, não é uma doença que eu tenho que enfrentar, não é um conflito conjugal, são as batalhas aqui dentro. Porque se nós não vencemos as batalhas que estão internas, nós jamais venceremos as batalhas externas, perdão. Dizemos assim: Davi matou o gigante. Só que antes de Davi matar o gigante, irmãos, uma batalha externa, Davi teve que matar uma batalha interna. Davi teve que vencer a solidão lá no pasto, cuidando de ovelhas, sendo humilhado pelos irmãos, não sendo nem contabilizado por ser alguém da família. Você já viu aquele lance que o irmão mais velho sempre diz assim para o mais novo? Você não era da família, o pai e a mãe achou você. E aí a criança se convence daquilo e vai perguntar para o pai e para a mãe: é verdade que eu não sou filho de vocês? Todo irmão mais velho faz isso com o mais novo. Davi tinha isso no coração dele, porque ele não era considerado da família, ele não era contabilizado como filho, ele não foi apresentado ao profeta como filho. Mas Deus sabia que lá no pasto, Davi tinha vencido uma batalha interna. E aí, irmãos, quando nós vencemos as internas, as externas é só questão de tempo e de fé. Porque nós a venceremos, porque como disse Davi, nós vamos no nome do Senhor dos exércitos. Às vezes nós não temos forças, irmãos, aleluia. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, às vezes você não tem força, mas nunca foi sobre nós. É sobre aquele que está em nós, é sobre aquele que age através de nós, aleluia. E esse sim, eu quero dizer para você nessa noite, esse não perdeu nenhuma guerra, aleluia. De Gênesis a Apocalipse, ele é vencedor, aleluia. E ele diz em Apocalipse: ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas para sua felicidade, não é eu que vou pregar hoje, tá? Mais uma vez, não sou eu. Chega em casa, às vezes a Maria fala assim, quando ela estava na salinha: pai, você pregou de novo, eu escutei sua voz lá da salinha, você pregou de novo, pai. Tem mais gente que prega lá na igreja. Eu falei: não, mas tem as escalas, né? Eu falei assim, a gente vai se movendo, né? Eu falei: mas você esqueceu que eu sou o pastor da igreja, eu tenho que pregar, né? Irmã Rosângela, por favor. Hoje a nossa irmã Rosângela está com glória a Deus. Glória a Deus. Mas graças a Deus, a gente entende que às vezes nós temos desafios, e dentre eles, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: quem prega tem um desafio maior, porque muitas vezes nós precisamos entrar num ambiente de temos a leitura do que está no coração de Deus para a igreja. E isso às vezes nos custa muita oração, muita sensibilidade, muita renúncia, muita entrega. Porque não é simplesmente subir aqui e pregar uma palavra. Nós temos uma graça, uma grata oportunidade que Deus nos dá de falarmos com a noiva. E você não vai num casamento de um amigo que é o noivo e você vai tratar mal a esposa dele, a futura esposa, a noiva. Não. Por mais que você não se dê muito bem com ela, você vai chegar lá, você vai tratar bem a noiva. Afinal, você está na festa dela, no casamento dela. É o dia mais especial da vida dela. Então você vai chegar lá e você vai tratar bem a noiva. Então nós, como mensageiros da palavra, nós temos uma responsabilidade de alimentar a noiva, tratar bem a noiva, mas também trazer algo ao coração da noiva que a leve para a eternidade. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Queridos, antes de nós encerrar aqui, eu só queria dizer algo que Deus colocou no meu coração. Ainda no mesmo ambiente, algo profético para gerarmos aqui. E o Senhor me levava ao texto de Ezequiel, que quando Ezequiel é levado pelo Senhor ao vale de ossos secos, ele diz: então, quando eu falei, os ossos voltaram para o lugar. Porque Ezequiel disse uma palavra. E eu quero que você nesse momento feche seus olhos. E eu quero que você traga na sua mente algo na sua vida que talvez esteja fora do lugar. Talvez você diz: Senhor, as minhas finanças, elas estão fora do lugar, eu perdi o controle, eu preciso que elas voltem para o lugar. Talvez você diga: Senhor, o meu casamento já não está mais como era antes e eu gostaria que voltasse para o lugar, porque afinal, um dia eu disse sim e eu fiz um juramento diante do sacerdote. E eu disse que seria na alegria, na tristeza, mas saiu do lugar por algum motivo. E você gostaria que ele voltasse para o lugar. Talvez o seu trabalho não esteja mais no lugar como você gostaria que tivesse. Talvez uma porta nova você precisa que Deus abra. Talvez você está aqui nessa noite e você está preocupado com o filho, alguma situação que o filho está passando, a filha. Peça para que o Senhor coloque no lugar. Talvez a sua vida espiritual já não está como era antes e você precisa que o Senhor coloque no lugar. Que o Senhor traga um avivamento, porque, como disse Abacuque, é no meio dos anos que as angústias vêm, e por isso que ele ora, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Talvez a sua oração nessa noite tenha que ser essa: Senhor, aviva em mim, que eu tenha o mesmo coração que eu tinha no início da fé, Senhor, que eu tinha o mesmo desejo, que eu me alegrava de estar na casa do Senhor, cultuando, me alegrando, servindo. Talvez algo se perdeu e precisa nessa noite voltar para o lugar. Talvez na sua vida ministerial algo precisa voltar para o lugar. Eu não sei em que área da sua vida algo está fora. Ou talvez ainda tem aqueles que digam: pastor, graças a Deus está tudo alinhado lá na minha casa. Mas tem alguém que precisa ser alcançado, Senhor, que está fora do lugar. E você vai interceder por essa pessoa hoje. Ezequiel diz: então, quando eu falei, os ossos voltaram para o lugar. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, Pai, sobre aquilo que os teus filhos estão mentalizando, ou sobre aquilo que até mesmo eles estão falando, externando, orando, que está fora do lugar hoje, Senhor. Que em nome de Jesus, por esta palavra, Senhor, as coisas comecem a voltar para o lugar, Senhor. Que o casamento volte para o lugar que o Senhor selou. Que as finanças voltem para o lugar de prosperidade e de bênção, Pai. Que o trabalho volte para o lugar onde deveria estar, Senhor. Que a vida espiritual volte para o lugar no centro da Tua vontade, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Pai. Senhor, traz um renovo nessa noite, Senhor. Pai, a saúde que está fora do lugar, que uma unção de cura desça sobre este lugar nessa noite. Que toda enfermidade, Senhor, seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, sobre todo o cativeiro nessa noite, sobre aqueles que, como foi mencionado aqui, Pai, estão presos em vícios, Pai, estão presos em situações, papai, onde eles não conseguem se desprender. E nós não oramos e falamos por julgamento, não, Senhor. Nós clamamos nessa noite por misericórdia, para que as correntes se despedacem, para que os cadeados se rompam, para que as prisões se despedacem nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E esse cativeiro cesse nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Que haja libertação, suricanda arabachai. Que o Egito seja deixado nesta noite, Pai, e que a terra que mana leite e mel
mel, ela seja alcançada nessa noite. Que os teus filhos venham pisar na terra que emana leite e mel, Senhor. Que a cebola fique para trás, que a carne fique para trás, que aquilo que eles tinham saudade fique para trás, Senhor. Aleluia. Mas que a terra, Senhor Deus, que emana leite e mel, ela seja habitada nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sobre aqueles que talvez ainda não foram alcançados, Pai, ou sobre aqueles que estão em conflitos e que os teus filhos estão orando, Senhor, para que volte para o lugar, para que volte para o alinhamento, para que volte para o propósito, Senhor. Em nome de Jesus nessa noite, Senhor, faz viver, traz vida, Senhor Deus, aos sonhos, traz vida, Senhor, aos propósitos, traz vida, Senhor Deus, aos projetos, Pai. Aleluia, aqueles que tinham colocado projetos diante do Senhor, mas eles deixaram, Senhor, eles colocaram dentro de uma gaveta e eles engavetaram, Senhor Deus, e eles disseram: não, não quero mais, não, eu vou desistir desse sonho, não, esse projeto ele não vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra de Deus em Efésios 3:20 diz, que Ele faz além daquilo que pensamos e que pedimos. Aleluia, aleluia. Você não precisa colocar as suas expectativas segundo a economia da nação, ou segundo o cenário que você tem contemplado com os teus olhos, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Abre essa gaveta nesta noite e tira para fora esse projeto, diz o Senhor. Aleluia. Pai, nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos pela tua bondade, Pai. Nós somos gratos pela tua presença. Nós somos gratos, Pai, pela tua palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder tem se manifestado, Senhor, sobre as nossas vidas. E nessa noite nós te agradecemos, Pai. Nós voltamos para nossa casa com o coração grato, crendo que algo apenas iniciou aqui nessa noite, Pai. Que este culto não foi o ápice, mas foi o início, Pai, de um grande mover, de uma palavra, Senhor. Uma palavra que foi liberada, Senhor, sobre essa igreja, Deus. Senhor, nós cremos no Pentecoste, Pai. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, Pai. E nós cremos que há algo, Senhor, sobre este lugar. E a nossa palavra nessa noite, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos, Pai. E no meio dos anos a faz conhecida. Que esse mover continue em cada coração, Deus. Presente no nosso lar. Que haja um avivamento não só na nossa vida espiritual, mas que haja um avivamento dentro da nossa casa, Pai. Que sobre o casamento, que sobre a unidade com os filhos, Pai. Que sobre o trabalho, que sobre todas as áreas das nossas vidas. Esse avivamento, Senhor Deus, seja pleno, seja completo, Pai. Para a glória do teu nome, Deus. Senhor, que o Senhor continue abençoando cada vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém, queridos. Sem mais explicação que Deus ministrou no nosso coração hoje, né? Foi fantástico. Que Deus continue falando durante a semana com cada um de nós. Amém. Irmão Rosângela, Deus abençoe em nome de Jesus mais uma vez. Faça assim com suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite e pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja permanente no nosso coração. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a sua vida hoje, para todos sempre. Em nome de Jesus, vamos em paz e o nosso Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.